que a gente possa entender como isso se constituiu, nós vamos ter que fazer um caminho histórico. E esse caminho, na verdade, ele conta com a colaboração ou com as reflexões de vários pensadores que beberam na fonte de Brentano, de Franz Brentano. Nos interessa compreender como Brentano entendia o fenômeno psíquico, justamente que ele passou a chamar de Gestalt, esse fenômeno psíquico, que nada mais é do que uma totalidade espontânea, autóctone, que, digamos, precede os nossos atos mentais. Essa é uma grande novidade na época, na filosofia da época, porque até então se trabalhava com os atos da vontade como sendo aqueles que determinavam os nossos comportamentos. E a partir da ideia de fenômeno psíquico, nós começamos a considerar, a partir de Brentano, que os nossos atos mentais, eles são orientados por alguma coisa que os precede, que são essas unidades espontâneas que, falando assim, por exemplo, já na nossa prática clínica, a gente poderia dizer que são os afetos, que são os hábitos que orientam os nossos comportamentos. Nos interessa, então, saber como essa ideia de fenômeno psíquico chega a esses outros autores, Freud e Russell, que são, digamos, aqueles que dão sequência, né, historicamente na nossa trajetória. Sabemos que Freud se utiliza dessa noção de fenômeno psíquico para chegar à noção de pulsão. Já Russell dá um outro tratamento para isso que Brentano chamava de fenômeno psíquico e principalmente para a ideia de intencionalidade. Russell, pai da fenomenologia, amplia o conceito de intencionalidade e modifica, faz uma crítica, né? Por exemplo, ele não podia concordar que os fenômenos psíquicos ou as essências, né, que depois ele passa a chamar de essências, eram fenômenos imanentes. E também não poderia concordar que o resultado disso, os objetos do conhecimento, também fossem propriedade de um sujeito, de uma psique. Foi em Frankfurt que Wertheimer e seus assistentes Keller e Kafka iniciaram os estudos que depois, digamos, foram chamados de psicologia da Gestalt. Eles fizeram uma leitura do objeto intencional transcendente como se ele correspondesse a uma realidade transcendente tal qual os fenômenos da natureza. O problema foi que, para Russell, o objeto intencional era, digamos, resultado de um processo intencional e os psicólogos da Gestalt tomaram esses objetos intencionais como estruturas, como leis. A consequência disso foi que eles desconsideraram o processo intencional de produção do objeto. Seria como se as leis já existissem por si e aparecessem espontaneamente, independente das condições empíricas que o sujeito estivesse vivendo. Esse descompasso, ele gera, não só isso, mas assim, isso contribuiu muito, gera uma revisão de Russell no seu próprio pensamento, que é quando ele faz a redução fenomenológica, vai de uma psicologia idética para uma filosofia fenomenológica, né? E o que ele faz aí? Ele sai da psicologia, ou seja, ele não considera mais o sujeito, ele não considera mais uma subjetividade que esteja percebendo, que esteja conhecendo. Para ele só interessa a questão metodológica, só interessa o processo, o que acontece, como um objeto do conhecimento é produzido.
segundo momento, né, Russell traz 2 contribuições importantíssimas para nós, que depois assim tem todo um resultado, tem toda uma consequência na nossa prática clínica, por exemplo, que é a noção de campo e que é a noção assim da publicidade das essências, que aliás a questão da publicidade das essências ele já trata nas investigações lógicas, mas aqui fica muito evidente. Essa trama temporal onde os vividos se entrelaçam, se comunicam, Russell chama de consciência transcendental ou ego transcendental. A gente poderia dizer que aí estariam Goldstein, que seria assim a principal influência para o pensamento de Peirce, que, digamos, sustenta a crítica que ele faz à psicanálise. E também com Goldstein teria, então, também de muita importância, Kurt Lewin, Gelb, digamos, aí teria também Keller num segundo momento, né? E como um colega de trabalho, na época que Proust trabalha com Goldstein, teria a sua esposa, né, a Laura Posner, que era também uma psicóloga da Gestalt e fez seu doutorado, foi orientada por Wertheimer. Digamos, a fenomenologia, ela, por tramas, né, por essas tramas conceituais, através da psicologia da Gestalt, chega até Goldstein. E Goldstein começa a trabalhar a ideia de organismo e meio como um campo. Goldstein trabalha com essa ideia da dualidade, assim, da ambiguidade. Já aparece, ele trabalha com o binômio conservação e crescimento, né? Então, o organismo estaria sempre agindo, sempre ou se conservando, ou crescendo, conservando, crescendo, se conservando, e isso seria a dinâmica figura e fundo, né, de um organismo na sua relação com o meio. Então, essa noção de campo que é incorporada aí, da qual Fritz compartilha, porque ele aprende ali, ele trabalha ali, mais tarde, esta dinâmica figura e fundo, ela aparece literalmente na concepção de contato. Então, a Goldstein tem esse papel, né, muito importante de mexer, né, com a cabeça de Fritz aí e fazer com que ele tenha suporte teórico suficiente para poder argumentar criticamente e sobre a metapsicologia freudiana, né, e colocar suas posições, aquilo que ele discordava, e avançar, né, numa compreensão mais fenomenológica. Fritz Perls, ele avança em relação a Goldstein no sentido de que ele não está só tratando de uma materialidade, porque Goldstein trabalhava com cérebro, com comportamentos, com corpo, ele era um neurofisiologista. Como Fritz faz essa passagem dessa ideia de campo, de relação sujeito, organismo e meio, ele faz a passagem para a psicoterapia, para uma clínica, ele começa a incluir a historicidade, a importância da historicidade, ou seja, a importância dessa retenção de vividos e de como isso se atualiza em cada ato no presente. Aquilo que Freud chama de pulsão, ele começa a pensar isso como sendo unidades, o que ele chama de excitamentos já nessa época, excitamentos ou orientações de fundo históricas, vividos, né, que juntamente com a demanda que cada sujeito vive no seu aqui e agora, produziriam uma criação aí, um novo comportamento, uma novidade, o que ele chama aí de ajustamento criativo. Paul Goodman era um anarquista, né? Então ele era também um crítico literário, era um professor universitário, interessado em psicanálise, conhecedor, estudioso, e
entrou nesse meio, foi convidado a escrever, e ao escrever, ao discutir as ideias, ele acabou introduzindo também o seu pensamento, a sua forma de ver o mundo, a sua leitura e a sua forma de conceber os conceitos trazidos por Fritz Perls eram muito atrelados à fenomenologia. A gestalterapia, ela também faz uma redução da atitude natural para a atitude fenomenológica, porque quando nós estamos trabalhando como clínicos, nós suspendemos, deixamos de lado as nossas concepções teóricas, as nossas os nossos princípios, ou a nossa função personalidade, né, os nossos julgamentos, deixamos isso de lado para poder dar lugar para o novo. Então, essa redução acontece quando emerge a novidade e quando nós percebemos e podemos dar oportunidade para que o nosso consulente também perceba e faça alguma coisa com isso. E se recrie e se reinvente a partir disso que ele percebe na relação com o seu terapeuta.